Acho que a maioria dos conflitos entre países está além da capacidade dos próprios países de entender. Quero dizer, se você considerar a hostilidade que os europeus sentem em relação à Rússia, qual é a base para a russofobia? A russofobia está por trás de todo o conflito na Ucrânia. E como se desvenda isso? Bem, a resposta é que não haverá nenhum tribunal mágico, como o de Salomão, que possa resolver essas questões. Simplesmente, é necessário se engajar no tipo de trabalho intelectual que estou propondo. Um dos meus ex-alunos e colegas chineses escreveu um artigo interessante sobre por que os estados não querem resolver suas diferenças por meio de adjudicações de terceiros. Eles não conseguem porque não entendem qual é a natureza de suas diferenças. Olá, pessoal. Aqui é Pascal dos Estudos de Neutralidade e hoje estou feliz em conversar com o Dr. Anthony Carty. O Dr. Carty é professor emérito do Instituto de Tecnologia de Pequim e atualmente leciona na Faculdade de Direito da Universidade de Pequim, que o premiou como professor estrangeiro distinto. Anthony Carty foi professor titular em várias universidades ocidentais, incluindo a Universidade de Derby, Westminster e Aberdeen. Ele é autor de muitos livros sobre direito internacional, incluindo a magnífica obra A Filosofia do Direito Internacional. Dr. Carty, bem-vindo. Dr. Carty, welcome. Obrigado. Muito obrigado. Estou feliz por estar aqui. Bem, temos nos comunicado por e-mail há um bom tempo, e sua especialidade é direito internacional e seus fundamentos. Já falei sobre isso neste canal antes, e algumas pessoas são muito críticas a respeito. Algumas pessoas estão dizendo que atualmente o direito internacional está em declínio. Como você vê isso? Poderia nos dar uma visão geral do que você tem se envolvido? O que tem sido mais importante para você na pesquisa do direito internacional? Você acha que o direito internacional, atualmente nesse cenário multipolar, está em declínio? Ou isso é apenas uma maneira ruim de ver seu desenvolvimento? Bem, eu tenho uma opinião bastante forte sobre isso, pela qual sou bastante conhecido. Escrevi um livro em meados da década de 1980 chamado A Decadência do Direito Internacional, com um subtítulo sobre a necessidade de uma nova imaginação da sociedade internacional. E isso veio em um momento logo após a queda do Muro de Berlim, quando o mundo, por um tempo, decidiu que estava em muito boa forma. Mas foi relançado em uma nova reimpressão em 2019, e meus editores querem que eu lance uma nova edição novamente em 2025 ou 2026. Então, minha tese básica é que o assunto não está simplesmente em declínio, mas está completamente decadente, e é uma maneira inviável de pensar sobre a sociedade internacional. E tenho tentado encorajar colegas com minha filosofia de direito internacional de que eles realmente precisam repensar os próprios fundamentos e transformá-los em uma reflexão discursiva sobre os problemas da sociedade internacional a partir de uma perspectiva normativa. Agora, forneci uma história sobre esse assunto, que é bastante conhecida, e é que a estrutura do direito internacional que temos, e nos 2 primeiros artigos da Carta da ONU, Propósitos e Princípios, vem de um advogado internacional suíço do século XVIII, que naquela época em Neuchâtel era cidadão ou súdito de Frederico o Grande. Émile de Vattel construiu um modelo liberal de sociedade internacional, baseado principalmente no empirismo inglês de Locke, John Locke. E era que o mundo consistia em uma comunidade natural de nações e sociedades iguais que não tinham um Estado mundial ou uma autoridade mundial pairando sobre elas. Esta sociedade natural era baseada em certos princípios naturais básicos de liberdade, igualdade, não interferência e respeito mútuo, muito semelhantes aos princípios de Bandung, que países do terceiro mundo, como Índia e China, expuseram na década de 1950. No entanto, esse quadro não tinha uma base institucional. Não havia um Estado mundial
que tivesse convocado uma conferência mundial e concordado que esses eram princípios legislativos. Eram construções de um intelectual, de um pensador, mas foram apresentadas de forma muito atraente e acessível. E em meados do século XIX, ao longo dos 100 anos após a escrita deste livro, ele se espalhou como fogo. E todos os livros didáticos sobre direito internacional mais ou menos repetiam a sabedoria de Vattel. Mas o próprio Vattel tinha uma base filosófica em uma espécie de individualismo materialista. Em meados e no final do século XIX, ocorreu o que agora é bem conhecido como a profissionalização da chamada disciplina do direito internacional. Professores universitários decidiram que todos os princípios básicos de seu trabalho eram agora princípios legais que haviam sido aceitos pela prática dos Estados e que poderiam ser ensinados como princípios legais, ou seja, regurgitados, repetidos de forma robótica por instituições. E qualquer prática de países que desconsiderasse esses princípios de igualdade e liberdade de Estado era simplesmente ilegal e poderia ser ignorada. E isso agora, surpreendentemente, se tornou a ortodoxia. Estive em Berlim no verão e verifiquei os grandes livros didáticos sobre direito internacional disponíveis nas universidades alemãs, todos custando cerca de 60 euros por volume. E eles simplesmente repetem esses princípios e citam alguns casos do Tribunal Internacional de Justiça em que se faz referência a eles. E é isso. Então, para mim, esta é uma ordem legal aceita pela chamada profissão de advogados internacionais, que são acadêmicos universitários. Eles não são filósofos. Eles não são pensadores. Portanto, esta é uma lei estática, um sistema rígido de conhecimento, que é simplesmente repetido com base em uma análise detalhada da Carta das Nações Unidas. Os alemães contribuíram com um volume de 1.200 páginas, analisando a Carta da ONU como se fosse o Código Civil alemão. E os franceses fizeram algo semelhante, enquanto os americanos a ignoraram completamente. Podemos falar sobre os americanos mais tarde em nossa discussão. Eles são um tanto rebeldes nesse aspecto. E minha preocupação fundamental com esse sistema de pensamento é que ele cria o que os alemães de um clima de Rechtsverweigerung. Ou seja, quando os países se envolvem no esporte de acusar uns aos outros de violar esses princípios, sem voltar ao próprio Vattel, que achava que era um princípio fundamental do liberalismo, que cada país pudesse seguir sua própria consciência e fazer seu próprio julgamento subjetivo sobre o que considerava certo e errado. De uma maneira muito pluralista, ele considerava que, se os países discordassem sobre isso, não haveria autoridade sobre eles, e eles poderiam simplesmente lutar por isso. Mas nenhum deles poderia alegar ter o lado justo do argumento, porque em uma ordem liberal tudo subjetiva. Portanto, ele incentivava a moderação. Mas agora encontramos a nova ministra das Relações Exteriores da chamada União Europeia, Sr. Kallas, basicamente repreendendo a Rússia e a China, alegando que são agressores que violam o direito internacional. E como meninos travessos, eles têm que ser punidos por não sei quem ela acha que fará a punição. Mas essa atmosfera envenena todo o quadro da sociedade internacional. Na minha opinião, a filosofia precisa entrar em cena, e é necessário realmente voltar a Vattel, que é uma pessoa razoavelmente inteligente, e descobrir onde erramos ao regurgitar essas coisas. É bem conhecido por pessoas fora da profissão. Quero dizer, os historiadores fizeram um bom trabalho crítico sobre a chamada profissionalização do direito internacional em uma disciplina no final do século XIX e início do século XX. E eu mesmo participei desses debates e discussões. Mas eu enfatizaria muito que a profissão de advogados internacionais é um grupo agnóstico de técnicos que estão, na verdade, bastante confortáveis com seus pequenos pedaços de conhecimento.
Você encontrará professores de direito internacional, como um colega meu em Bruxelas, que escreverá um livro de 900 páginas, expondo as 900 ocasiões em que os Estados Unidos violaram o direito internacional ao se comportarem de forma agressiva com outros países. E então ele deve ir para casa e descansar em paz, pensando que resolveu o problema. E não se pode discutir com essas pessoas. Se eu for até eles e perguntar, o que vocês estão fazendo, sobre o que estão falando? Eles dizem, bem, você não é um advogado internacional, não podemos falar com você. Então a situação é bastante grave. So the situation is quite grave. This is highly fascinating. Just before we continue, can you Isso é extremamente fascinante. Só antes de continuarmos, só consigo ver parte do seu rosto. Poderia baixá-lo um pouco? Isso é melhor, porque as pessoas vão querer ver você fazendo esses argumentos. É uma questão muito importante, e muitas pessoas que assistem a este programa são muito céticas em relação à noção de direito internacional. Algumas pessoas, muitas por aí, também acham que o direito internacional é como o direito doméstico. Em casa, temos uma lei, e se você quebrar a lei, então o policial vem e vai prendê-lo, e você irá a um juiz. Temos essas instituições na esfera internacional, o Tribunal Penal Internacional, o CIJ, o Tribunal Internacional de Justiça, entre outros. E temos tribunais de arbitragem e assim por diante. E todos eles têm a aparência de um tribunal local, como se o direito internacional fosse o mesmo que o direito local. Mas acho que você está apontando de forma muito importante quem faz as prisões. Quero dizer, quem fará a punição? O problema todo é que não temos o mesmo equivalente no nível internacional, certo? Então, quando você critica os advogados internacionais por serem muito dogmáticos sobre a letra da lei, é aí que você acha que eles estão se desviando, colocando muito esforço nos mínimos detalhes, perdendo de vista o fato de que não temos um policial internacional. Bem, eu acho que é uma mistura de todas essas coisas. É muito difícil. Sou muito fã de Erasmo e da noção de que o mundo é habitado por tolos, exceto por mim, é claro. É exasperante tentar entender por que as pessoas estão felizes em seguir um certo padrão de comportamento. Quero dizer, eu realmente não consigo entender. Simplesmente me dizem, bem, Carty, você não é um advogado internacional, então basicamente você pertence a outro lugar e não falamos com você. Quero dizer, essa é uma atitude muito comum e é frequentemente afirmada. Um dos meus colegas me disse, bem, se Carty acha que o direito internacional está em crise, ele parece ser a única pessoa que pensa assim. O resto de nós está bastante satisfeito com isso, e somos bastante agnósticos e não vemos necessidade de olhar para as fundações filosóficas. Mas se você olhar de perto, é uma questão de projeção e fantasia. O Tribunal Internacional de Justiça não é um tribunal mundial. É o principal órgão judicial das Nações Unidas. E esse órgão judicial das Nações Unidas não tem jurisdição obrigatória sobre nada além de questões relacionadas ao orçamento da Assembleia Geral e questões desse tipo. Questões que são encaminhadas a ele pela Assembleia Geral das Nações Unidas para um parecer consultivo, como o parecer consultivo sobre o status da ocupação israelense da Cisjordânia, não tem, em termos legais estritos, força alguma. São simplesmente opiniões. E se você olhar de perto para o tribunal, ele é eleito por políticos, e a grande maioria dos juízes do Tribunal Internacional de Justiça não são advogados internacionais, e não sabem mais sobre isso do que qualquer pessoa andando na rua. Então, eles provavelmente terão uma boa formação jurídica geral. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional não é aceita por nenhuma grande potência. China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia não aceitam. Índia e outras grandes potências não aceitam a jurisdição do Tribunal Penal Internacional como obrigatória. E certamente não aceitam. Isso é realmente muito importante para a mobilização que está acontecendo no momento na Ucrânia. Todas as 5 grandes potências, os chamados membros permanentes do Conselho de Segurança,
nas deliberações sobre o Estatuto do Tribunal Penal Internacional e a definição de agressão, insistiram que o conceito de agressão não é um conceito jurídico. Em outras palavras, isso sempre envolverá uma mistura imensa de fatores políticos, contextuais e históricos que o tornam inadequado para ser submetido a um julgamento legal. Isso talvez contradiga a Carta de Nuremberg, que foi bastante clara ao afirmar que o regime nazista estava cometendo agressão. Mas essa é a posição deles. E assim, se alguém aponta o dedo para a Rússia agora, se países europeus como Alemanha, França ou Grã-Bretanha apontam o dedo para a Rússia e dizem que ela é legalmente uma agressora, estão contradizendo sua própria posição em termos de lei, ao se recusarem a aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre a questão de determinar quando um país cometeu agressão. Então, está cheio de contradições, o que realmente exige uma abordagem totalmente diferente para o conflito na sociedade internacional. Portanto, eu diria que há um consenso. Sou muito professor aqui. Há um consenso entre os acadêmicos. Foram realizados estudos extensivos sobre isso pelo Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional em Heidelberg, mostrando que não existe um judiciário internacional profissional. Este também é notoriamente o caso com os problemas de arbitragem internacional em questões comerciais. Estas são áreas muito incertas e controversas, onde muitas grandes potências não aceitam a operação desses tribunais. O recente consenso em nível global é uma questão de sociologia e direito. Se você observar Roberto Unger e suas teorias sobre a natureza e a necessidade das necessidades sociais que devem fundamentar um processo judicial, elas não existem em nível internacional. Não há um consenso sobre valores básicos aos quais os juízes possam recorrer sempre que tentam resolver questões contenciosas entre estados, porque os documentos legais são sempre uma questão de interpretação. Eles só podem ter significado no contexto de um pano de fundo étnico e ético razoavelmente estável e homogêneo. Então essa é a minha resposta. Eu diria que é pura progressão, e é uma forma, quero dizer, uso a palavra decadência. Esta é uma palavra muito forte. Considero a profissão de advogados internacionais como eticamente e intelectualmente responsável, porque eles não se envolvem em questões políticas complicadas. Eles dirão que nossa função é simplesmente interpretar e analisar as deliberações dos tribunais judiciais. E esperaremos até que um tribunal judicial apareça e emita algum tipo de julgamento. E então, faremos um comentário sobre isso. Em outras palavras, não há responsabilidade intelectual por parte do advogado internacional acadêmico. E a maioria dos advogados internacionais, que são profissionalmente advogados internacionais, são acadêmicos. Advogados de direito internacional público. Advogados internacionais privados podem atuar na advocacia e ganhar a vida, mas a maioria dos advogados internacionais são acadêmicos. Eles são aprovados por ministérios da educação. Todo o exercício se baseia na ilusão de que a disciplina foi profissionalizada no final do século XIX, passando de uma disciplina intelectual para uma ordem jurídica. E assim é fundamentalmente, como eu colocaria, quero dizer, decadente, acho que é um bom termo. Decadente significa que você tem um sistema de pensamento onde as pessoas pararam de pensar e agora estão apenas robotizando. E por que fazem isso? Bem, há muito escrito sobre como as pessoas profissionais escapam da responsabilidade. Muito foi escrito sobre isso desde a década de 1920. Aprecio muito a clareza com que você está expondo seu pensamento. Por outro lado, há, na minha opinião, um caminho claro no direito internacional em termos do desenvolvimento de novas regras e regulamentos, normas que são até mesmo incorporadas em tratados, certo? Que então representam a vontade de uma grande maioria de estados, alguns deles universais, outros nem tanto.
Mas um dos desenvolvimentos interessantes, por exemplo, é que antes de 1945, o direito internacional se referia única e exclusivamente aos Estados-nação. E então surgiram ideias como: que tal torná-los aplicáveis às pessoas? Along come ideas like how about we make them applicable to people, and on the one hand you had the Nuremberg tribunals and the Tokyo tribunals. Por um lado, você tinha os tribunais de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, e dizia-se que os indivíduos são sujeitos do direito internacional. E você tem o desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos, que nos últimos 80 anos avançou muito, desde a declaração até acordos reais e assim por diante. Quero dizer, todo um sistema foi construído em torno disso. Então, por um lado, entendo que se pode argumentar que tudo isso é construído sobre ilusões. Por outro lado, o fato de ter sido construído não é um fenômeno interessante do, digamos, mundo internacional. Phenomenon of, let's say, the international world. Bem, este é um assunto muito grande, e o ponto que você está levantando é válido. Minha própria visão é definitivamente considerada radical. No entanto, eu consideraria, isso pode soar como uma brincadeira, mas um dos meus colegas em Cambridge, meu mentor até certo ponto, disse que um acordo internacional, um tratado internacional, é um desacordo entre estados colocado por escrito. Agora, se você olhar de perto para essas convenções internacionais, e você mencionou convenções que eu acho que não são integrais ao sistema de direito internacional, como o direito dos direitos humanos. Este direito dos direitos humanos é em grande parte inexequível, e nenhum país importante se submete a ele, certamente não os Estados Unidos, China ou Rússia. Existe um Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas ele está principalmente preocupado com questões de direitos humanos que interessam as sociedades industriais muito avançadas e não com as questões tradicionais relacionadas à tortura, assassinato em massa, genocídio e assim por diante. Mas se você considerar os principais tratados, como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, acho que é particularmente importante. Eu descobri que sempre me aproximo desses tratados com um espírito humilde, dizendo, bem, esta convenção tem 300 artigos e se estende por centenas de páginas. Deve haver algo nela. Mas se você olhar a convenção de perto, verá que é um desacordo entre estados colocado por escrito. Por exemplo, as características cruciais desta convenção dizem respeito às zonas econômicas e plataformas continentais. Elas definem o que é uma zona econômica e uma plataforma continental. Mas quando se trata de estabelecer as fronteiras entre países adjacentes, que é onde começam os problemas, a convenção simplesmente deixa para as partes chegarem a um acordo entre si. Em outras palavras, a coisa toda não é válida. Se você considerar o princípio fundamental, que está na raiz dos problemas na Ucrânia e em Gaza, o problema fundamental é o direito à autodeterminação dos povos. O direito internacional gosta de operar com princípios totalmente contraditórios. Você tem o princípio da integridade territorial dos estados e o princípio da autodeterminação dos povos. E não há uma estrutura institucional para resolver isso. Portanto, se alguém se apegar firmemente a um princípio ou a outro, haverá conflito e uma deterioração fundamental no direito internacional. Isso é muito crucial para a parte do mundo em que ambos vivemos, já que o direito internacional se baseou na conclusão de tratados de paz gerais entre as grandes potências. Então você tinha o sistema de Utrecht, Viena e Versalhes. Mas por enquanto, o conflito que ocorreu entre Japão, China e Estados Unidos permanece sem solução. Todas as questões territoriais que dizem respeito ao leste asiático não foram resolvidas na Conferência de São Francisco, e elas consistem em um vazio. Não há regulamentação do status de Taiwan. Okinawa é reivindicada pelo Japão, mas não é japonesa. E era um país independente se não pôs em no século XIX.
E claro, as ilhas do Mar do Sul da China e todas as questões territoriais relacionadas à Coreia, desde a Coreia até a Indonésia. Todas essas questões estão sem regulamentação, porque não há um tratado de paz que seja legalmente válido ou vinculante para as partes. Então, Merthyr é muito enfático ao afirmar que é por isso que esse vazio legal em particular é tão fundamental e tão importante. Mas eu ressaltaria, acho que a questão mais importante é a questão do status dos estados. Quero dizer, há muita conversa sobre o direito de Israel de existir, por exemplo. Eu mesmo escrevi um artigo sobre isso. Mas, de fato, o direito internacional trata a existência dos estados como puramente de facto. Quero dizer, se você consegue lutar para existir e se manter na existência, o Tribunal Internacional de Justiça decidiu em um parecer consultivo, acho que no caso do Kosovo, que o surgimento de um país é uma questão de fato e não tem resolução legal. Então, o tribunal, na verdade, em 2009 e 2010, ouviu submissões de mais de 100 países sobre o direito de autodeterminação dos povos e se ele se aplicava ao povo do Kosovo e como se relacionava com o direito de autodeterminação do povo da Sérvia, e chegou à conclusão de que não havia direito internacional sobre esse assunto. E se um Estado existe ou não, era uma questão de fato deixada ao reconhecimento de outros países. Agora, não estou sendo completamente anarquista ao dizer que não existem regras, mas as regras que existem são muito fragmentadas e parciais, e exigem uma disposição por parte dos advogados internacionais de usar sua inteligência e sua capacidade moral e filosófica para refletir e conceber novas maneiras imaginativas de resolver dificuldades. Então essa é formalmente a minha posição. Na prática, então, tento desenvolver isso em relação a várias situações particulares. E é uma área imensamente empolgante e complexa, mas não é uma sobre a qual os advogados internacionais tenham algo muito útil a dizer. E posso continuar indefinidamente sobre esse problema. Concordo. Acho que conversar com advogados em geral, e advogados internacionais, ainda mais particularmente, geralmente é fascinante, porque eles tendem a ter mentes muito precisas, no sentido de que podem levar argumentos a sério e dissecá-los bastante. A questão para mim, no grande esquema das coisas é, se olharmos para, em primeiro lugar, o direito internacional tem aproximadamente 400 anos. Quero dizer, geralmente tendemos a começar com Hugo Grotius, certo? Como em dizer, ok, este é o momento em que começamos a entendê-lo. Claro, temos tratados e assim por diante, que são muito mais antigos. E claro, o próprio Hugo Grotius estava se baseando em muitas pessoas. Mas quando começamos a falar sobre isso, seria há cerca de 400 anos. E de certa forma, continuo pensando que fazemos parte de uma trajetória mais longa da humanidade, tentando criar algo que realmente seria uma lei adequada. Mas definitivamente ainda não chegamos lá. Você diria que nem deveríamos tentar, que deveríamos reconceitualizar completamente o exercício. Bem, eu comecei, e há muita controvérsia sobre quando isso começou. Quando fui fazer meu doutorado em Cambridge e disse que queria estudar Grotius, meu orientador disse que não. O quadro conceitual com o qual estamos operando começa com isso. Mas há aqueles, e eu me juntaria a esse grupo, que acreditam que começou, em sua forma moderna, com os escolásticos espanhóis no século XVI, que desenvolveram todo um quadro teórico para condenar a conquista espanhola das Américas. Isso não levou os espanhóis a deixarem as Américas, mas forneceu um quadro a partir do qual construímos mais adiante. Quero dizer, eu não sou de forma alguma um idealista. Esta é uma tradição que remonta a Roma e a Grécia antigas de um conceito de lei. Quero dizer, a própria lei, uma palavra de 3 letras, geralmente com L maiúsculo. O conceito de lei é em si um conceito espiritual, intelectual e ético. A lei é definida pelos juristas romanos como uma relação justa entre os povos.
inevitavelmente, faz parte de uma compreensão natural de como os seres humanos se relacionam uns com os outros, individualmente e através das comunidades. E a forma de pensar, desde a época de Grotius, eu diria desde Vitória e talvez Gentili no século XVI, até Pufendorf, e depois até o início do século XIX, isso era entendido como uma espécie de lei natural, seres humanos refletindo sobre o que é justo ou razoável em suas relações uns com os outros. E o que é justo ou razoável é o que eles têm que fazer, porque é assim que respondem à sua natureza. Sua natureza impõe uma obrigação natural de se comportar de maneira justa e razoável. E essa é uma tradição que se tornou ossificada na profissionalização técnica agnóstica, que agora é deixada para o judiciário, de juristas profissionais, mas essencialmente políticos, para resolver. E é por isso que o tema seca, e é por isso que insisto no conceito de decadência. Então é uma tradição que estou tentando reviver com minha filosofia do direito internacional. Os primeiros capítulos lidam com a natureza da tradição do direito natural medieval, o papel da doutrina jurídica. E acabo no final desse primeiro capítulo pensando em maneiras de como isso poderia ser revivido. Publiquei um livro com colegas chineses. Estive na China. Você não mencionou que fui professor de Direito Internacional na Universidade de Hong Kong de 2009 a 2016 e depois na Tsinghua de 2017 a 2018. De 2015 a 2017, e depois fui para Pequim. Eu escrevi e editei um livro de 400 páginas, explorando conceitos de comportamento justo e razoável, como base para as relações entre comunidades na tradição chinesa antiga de Lao Tzu e Confúcio, contrastando isso com os conceitos escolásticos medievais e de Grotius sobre razão. Acho que esses são os conceitos básicos que fazem sentido para toda a raça humana. Insisto na minha filosofia de direito internacional, e numa expressão muito bem colocada por uma filósofa francesa do direito, que não é advogada internacional, embora tenha escrito um livro chamado A Filosofia do Direito Internacional, Agnes Leibovitz, de que o princípio fundamental da sociedade internacional é que todos os seres humanos são iguais, e são capazes de se reconhecerem como sendo iguais. Então, Hobbes está errado. Desenvolvi a partir da filosofia de Paul Ricoeur uma crítica ao amoralismo hobbesiano. O contratualismo legal é baseado na ideia de que não se pode raciocinar a partir da natureza dos seres humanos para o que é justo em suas relações uns com os outros. Só se pode confiar no que eles concordaram por vontade em contrato. Esse é o contratualismo hobbesiano. Eu me oponho a isso com a fenomenologia de Paul Ricoeur, que permite reconhecer na humanidade de outras pessoas uma base razoável para regular as relações entre elas. E a base para desenvolver isso só pode ser o que a diplomacia chinesa incansavelmente pede: negociação interminável, diálogo interminável e reflexão. Em uma comunidade internacional horizontal, é ilusório procurar por alguns juízes sábios em quem todos possam confiar, que realmente possam decidir sobre o destino de centenas de milhões de pessoas e resolver suas questões. Quero dizer, eu tenho uma filosofia sobre isso, que está exposta no meu livro, Responsabilidade Moral dos Governantes, comparando as noções de justiça chinesas e europeias. E então minha filosofia do direito internacional, que passou por 2 edições, traça o colapso dessa tradição de direito natural na Europa desde o final do século XIX e a necessidade de revivê-la. Quero dizer, o direito natural como uma forma de filosofar sobre a sociedade mundial está agudamente fora de moda, em uma era de jogos de linguagem wittgensteinianos, positivismo lógico e teorias emotivas de valor. Também introduzo na minha filosofia do direito internacional um novo conceito de personalidade do país. No momento, o direito internacional funciona como uma espécie de federalismo global, que define o Estado como uma corporação que possui certos poderes, como uma empresa,
atribuídos a ele por uma organização mundial imaginária, uma hierarquia mundial imaginária. Eu substituo isso por um reconhecimento de que a comunidade mundial consiste em 180 ou 190 comunidades nacionais diferentes, com histórias que são muito tortuosas e muito complexas. Elas precisam ser entendidas contextualmente em suas relações umas com as outras e também precisam ser entendidas psicanaliticamente, porque como entidades coletivas, são frequentemente patológicas em suas relações umas com as outras e no tratamento umas das outras. Então, basicamente, estou muito longe de ser nihilista aqui. Eu simplesmente sinto que é preciso voltar ao gênio de Vitória e até mesmo de Vattel, embora eu ache que ele era menos relevante em comparação com Vitória e Grotius, que basicamente esse sistema de pensamento conquistou a autoridade e o prestígio dos governantes da Europa porque apelava à sua inteligência. Quero dizer, Gustavo da Suécia é famoso por ter carregado o livro de Grotius, porque o admirava e o considerava inteligente, razoável e digno de ser lido. E basicamente, estou muito seguindo o culto do papel do advogado internacional como intelectual. Mas a noção de lei não é uma noção puramente contratual, produzida por legisladores democráticos. É uma base ontológica para boas relações entre os povos. Então, estou muito longe de ser nihilista. Mas isso precisa ser ressuscitado de um profissionalismo desidratado, que considero decadente porque é realmente bastante preguiçoso. Quero dizer, esses livros didáticos alemães, que custam 60 euros, são simplesmente repetições e divagações do que foram ensinados por seus professores e do que foram ensinados pelos professores antes deles. Realmente, não há nada inteligente a ser dito, ou nada civil ou educado a ser dito sobre esse exercício. Eu costumava brincar sobre isso. Um professor costumava brincar comigo sobre isso em Cambridge. Ele brincava sobre como essas ideias vêm da boca do palestrante que não as entende e entram nos ouvidos do aluno que não as entende. Mas eles estão bastante satisfeitos com isso. Mas você sabe, isso é uma das coisas com as quais estamos lutando. Porque a maneira como percebemos o mundo, e por nós, quero dizer, em geral o público, à medida que crescemos, à medida que envelhecemos, primeiro como crianças, temos essa ideia de que tudo está gravado em pedra, certo? Para tudo, existem regras, há um sistema, e tudo está no lugar, e tudo é de cima para baixo. E à medida que crescemos, entendemos, não é assim. É muito negociável. Mas certas coisas ainda estão gravadas em pedra. E criamos um sistema, um mundo no qual, com as Nações Unidas, e antes disso a Liga das Nações, também criamos a aparência de um governo mundial, certo? E de tratados e de acordos. E o mundo tem suas regras. Mas, em última análise, o que você está dizendo é claro correto. É um processo de negociação e renegociação de como vivemos uns com os outros. Porque somos, em última análise, um planeta de 8 bilhões de pessoas que precisa se auto-organizar. E essa organização, naturalmente, como você esperaria, precisa de alguma forma se adaptar a novas circunstâncias. Como você acha que isso continuará, especialmente agora que o mundo é mais pluralista nesse cenário multipolar, onde agora temos uma China muito mais importante do que antes, com o peso político que tem nos assuntos mundiais, e a Rússia, que novamente estabeleceu seu peso nos assuntos mundiais, e o Sudeste Asiático, que está estabelecendo seu peso na economia? Como você vê o próprio sistema progredindo? Eu voltaria por um momento ao chamado progresso que foi feito. O Ocidente, que dominou a sociedade internacional após 1945, promoveu a ideia dos direitos humanos individuais. E houve toda uma série de convenções sobre direitos humanos. Mas nenhuma delas é aplicável, e elas servem a uma espécie de função ideológica. O significado delas é muito ambíguo e contestado. Este é, claro, um conflito considerável no momento entre a Rússia e a comunidade europeia. Claro, a Rússia foi expulsa do Conselho da Europa, mas eu diria que há definitivamente um problema muito sério aqui.
Existe um conceito no direito internacional chamado jus cogens. E jus cogens é um tipo de crença de que existem certos, para voltar ao que você está dizendo, existem certos princípios fundamentais dos quais não se pode derrogar e que são absolutamente óbvios e fundamentais. Mas se você olhar para a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, quero dizer, passei minha vida com essas pessoas, a Comissão de Direito Internacional e sua definição de jus cogens, você encontrará que ela simplesmente diz princípios de jus cogens, como a autodeterminação dos povos, ou talvez também o princípio da proibição do genocídio. Esses princípios se baseiam no consentimento dos Estados. Existem princípios que os Estados decidiram tratar como jus cogens. E assim, não há uma base intelectual. E nós temos que, como europeus, e você é europeu como eu, reconhecer que a cultura europeia é cada vez mais nihilista em sua própria base, em toda a linha, de Nietzsche a Heidegger e até a cena contemporânea na Europa. E não há acordo entre os europeus sobre valores, e eles simplesmente assumem que valores são questões sobre as quais há um consenso. Muitas vezes, desafiei os juízes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos em debates públicos para me dizerem como eles chegam a decisões sobre o que a Convenção Europeia de Direitos Humanos significa. E eles me dizem que é simplesmente uma questão de qual é a opinião pública, qual é o consenso ou o consenso majoritário da opinião pública. Na verdade, os advogados internacionais europeus, e até certo ponto os advogados internacionais americanos, não estão envolvidos com essas grandes questões geopolíticas que interessam a você e a mim. Eles estão muito preocupados com direitos muito privados e pessoais relacionados a debates de gênero e debates sobre discriminação. E esses têm, eu acho, tendências nihilistas subjacentes. Agora, voltando à sua pergunta, vejo esperança fora da Europa, na Ásia, e é por isso que estou aqui e porque estou ensinando na Universidade de Pequim. O que quero dizer é uma questão de escolha. Vejo a China como uma grande potência estabilizadora na sociedade internacional, construindo alianças cuidadosas, bem, não alianças, parcerias. É muito cuidadosa em excluir a noção de uma aliança ao estilo da OTAN, com a Rússia, com a Organização de Cooperação de Xangai, fortalecendo relações com a Índia, com os países do Oriente Médio, com o Irã e a Arábia Saudita, e fortalecendo relações com o Sudeste Asiático, com os BRICS, com o Brasil, com os países da América Latina e da África. Está tentando construir um consenso em torno dos princípios de respeito mútuo e negociação paciente, resolvendo diferenças por meio do entendimento mútuo. E é muito interessante do ponto de vista do direito internacional que os acordos que a China faz geralmente têm uma cláusula neles. Eles são redigidos para parecer tratados, mas tem uma cláusula que o direito internacional não se aplicará, e são bastante enfáticos em evitar o conceito positivista clássico europeu de como proporcionar certeza nas relações. Certeza nas relações, e isso remete à minha própria visão sobre a natureza da personalidade jurídica, e o que os estudantes nas universidades deveriam estudar quando estão estudando a questão do que é um Estado ou o que é uma comunidade. Os relacionamentos dependem de confiança mútua e cooperação contínua. E esse é um princípio fundamental subjacente à diplomacia chinesa, que acredito está muito bem desenvolvida, mas é percebida na Europa e na América como muito anódina. Quero dizer, o ministro das Relações Exteriores Wang Yi repetiu esses princípios na Conferência de Segurança de Munique há 1 ou 2 semanas, mas eles não despertaram nenhum comentário ou interesse. Portanto, estou bastante confiante de que há um estudo alternativo crescente sobre como a sociedade internacional deve ser constituída. E meus amigos e colegas chineses me dizem que as dificuldades com a Europa e a América são algo que é melhor não confrontar diretamente, mas simplesmente através de uma tentativa de fornecer evidências de uma maneira alternativa de desenvolvimento.
Em outras palavras, em vez de jogar lama naqueles com quem você discorda, comporte-se da maneira que gostaria que os outros se comportassem, e então espere que eles o imitem. Acho que essa é a filosofia subjacente da China. Se chegarmos à Europa e à América, acho que estamos lidando com duas entidades que, de maneiras diferentes, são bastante patológicas. A Europa, porque é fundamentalmente legalista em seus valores, e os Estados Unidos, porque não aceitam nenhuma noção de igualdade dos Estados na comunidade internacional. Essa é uma declaração bastante complexa, após Trump, porque acho que Trump tem um conceito muito brutal de igualdade. Mas certamente a tradição dominante de política externa neoconservadora na América é que a América é um país excepcional que tem a responsabilidade de governar o mundo como um todo. Quero dizer, para mim, eu realmente me aprofundo nos detalhes concretos. Eu acredito que faz parte da responsabilidade moral dos advogados internacionais e intelectuais se envolverem com problemas realmente concretos, como Gaza e assim por diante, e muitos outros, e não simplesmente esperar até que algum tribunal emita um julgamento sobre isso e depois comentar sobre o julgamento. Eu sinto que há algum movimento entre meus colegas, dada a intensidade dos conflitos que têm ocorrido recentemente na Ucrânia e em Gaza. Estive de volta à Europa no verão e fiquei surpreso ao descobrir que alguns colegas que gostam muito de ficar em cima do muro sentem que isso não é uma opção, dado o quão sério o conflito no Oriente Médio se tornou. Um dos meus principais problemas com a mentalidade europeia, e acho que isso se estende também à América do Norte, é que ela é muito egocêntrica e muito focada em si mesma, o que torna tão difícil entender outra concepção de como as coisas podem funcionar. Mas uma das crenças fundamentais, ou motivações centrais do direito internacional, da forma como o conhecemos, é que você cria uma situação na qual é capaz de emitir um julgamento. Core motivations of international law, the way that we know it, is that you create a situation in which you are able to pass a judgment. Então você cria uma situação, também com tribunais de arbitragem, certo? Eles são feitos de uma maneira que você cria um sistema onde no final você diz, ok, tudo bem, aceitamos o fato de que temos desacordos, e quando os temos, levamos a um tribunal, a uma terceira parte, e então obtemos um julgamento baseado em raciocínio lógico, baseado em certos princípios e ideias de como as coisas funcionam. No final, uma das partes ou ambas podem acabar insatisfeitas, mas pelo menos temos uma resolução do conflito. Essa é a ideia. Agora, você está, eu acho, se eu entendi corretamente, indo por um caminho diferente. Você está dizendo que esse simplesmente não é o modo como a sociedade internacional e os próprios humanos funcionam. Então, se não obteríamos resolução através de julgamentos ou decisões, através do raciocínio, se as obtivermos por outro mecanismo, qual seria a maneira de estruturar o sistema internacional para que possamos nos afastar do uso da violência em massa como um mecanismo de solução e usar algo um pouco mais civilizado? Bem, essa é uma questão fundamental, e minha resposta não pode ser satisfatória, porque não acho que tais julgamentos possam ser feitos a menos que lidem com questões bastante superficiais. É perfeitamente possível que nações submetam questões a um tribunal internacional, e elas fazem isso com bastante regularidade. A Corte Internacional de Justiça tem uma lista considerável de casos. Está bastante ocupada e muito atarefada. E há arbitragens internacionais, como as arbitragens de investimento comercial. Mas elas sempre lidam com questões que não são consideradas interesses vitais dos países. Agora, acho que a resposta à sua pergunta tem que ser insatisfatória, porque acredito que a maioria dos conflitos entre países está além da capacidade dos próprios países de entenderem.
Quero dizer, se você considerar a hostilidade que os europeus sentem em relação à Rússia, há muitos livros volumosos escritos sobre isso. Por quê? Qual é a base para a russofobia? A russofobia está por trás de todo o conflito na Ucrânia. E como se desvenda isso? Bem, a resposta é que não haverá nenhum tribunal mágico como o de Salomão que possa resolver essas questões. É preciso simplesmente se engajar no tipo de trabalho intelectual que estou propondo, que está sendo feito, até certo ponto, por alguns tipos de estudiosos normativos de relações internacionais e alguns tipos de historiadores normativos. Não estou dizendo que não é feito de forma alguma, é feito por algumas pessoas. Não é feito por advogados internacionais. Podemos trabalhar nessas questões, mas acho que fundamentalmente há áreas profundas e também destaco uma área onde tive uma ressonância surpreendente em minhas discussões. Particular crime pretende point de personalidade coaching. Confiei em uma psicanalista e filósofa francesa, uma filósofa fenomenológica e psicanalista chamada Cynthia Fleury. Ela é professora em alguma universidade em Paris e também é psicanalista clínica, focando na natureza da patologia coletiva e entendendo o papel do ressentimento, o ressentimento contra uma falha de reconhecimento e uma falha de respeito, e como isso produz conflitos intensos nas relações internacionais. Claro, ela está pensando no contexto da África e da Nigéria, e ela se baseia muito em Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, e assim por diante, que também foi psicanalista e filósofo em Paris na década de 1950. E claro, as relações entre a França. Eu moro em Paris e Berlim quando estou na Europa. Paris, Berlim e Londres. Então as relações na França se romperam completamente entre a França e a Argélia, e a França e a maioria de suas ex-colônias na África, particularmente os países árabes e muçulmanos. Essas patologias, quando as introduzi em debates com advogados internacionais, é engraçado como eles deixam de lado seu chapéu de direito internacional e dizem: "Oh, isso é interessante, isso ressoa." E talvez você pudesse me dar a referência dessa mulher. Agora escrevi um artigo, publicado no Fórum de Direito Internacional do Ministério das Relações Exteriores de Pequim e também na Universidade Estatal de Moscou. Ambas as instituições abraçaram essa ideia de que os países são entidades patológicas, que tiveram relações tão ruins entre si, que simplesmente mal entendem por que estão em um conflito tão profundo uns com os outros. E o processo de chegar ao fundo disso é algo que leva tempo e paciência para tentar desvendar. É aí que um dos meus ex-alunos e colegas chineses escreveu um artigo interessante sobre por que os estados não querem resolver suas diferenças por meio de adjudicação de terceiros. Eles não conseguem porque não entendem qual é a natureza de suas diferenças. Quero dizer, se você perguntar aos japoneses por que estão tão preocupados com a China, eles insistem most por quererem muitos times against por Nanjing e várias outras atrocidades. Vai muito mais fundo, força. Isso remonta a séculos de ansiedade sobre ser dominado por esse vizinho enorme e assim por diante. Basicamente, as questões são: como Morgenthau foi uma das pessoas que desconsiderou e demoliu a credibilidade do direito internacional como uma disciplina acadêmica nos Estados Unidos. E ele não é levado suficientemente a sério. Hans Morgenthau fez um curso de Direito em Frankfurt, um mestrado em Frankfurt em Direito, e seu doutorado sob a orientação de Kelsen, em Direito em Genebra. Eu li essas teses em francês e alemão, e elas são uma explicação detalhada de por que a vida é complicada demais para os advogados internacionais entenderem. Bem, ele era uma espécie de psicanalista pop, um freudiano pop, e assim ele achava que a ânsia patológica por poder era muito mais importante do que entender a dinâmica dos coletivos. Então, temo que estamos presos a essa visão de mundo de conceito órfão. Quero dizer, podemos ter uma convicção religiosa de que Deus fez o mundo e podemos tentar entender qual é a vontade de Deus,
mas não podemos encontrar algum tipo de figura paterna global que possa resolver nossas diferenças por nós. E se tentarmos, acabamos com hegemonias como a América. Acho que os americanos acreditam sinceramente que sem eles, o mundo simplesmente irá por água abaixo, porque não haverá ninguém para dar uma direção geral. Pergunta. Vou fazer minha última pergunta, porque acho isso extremamente fascinante. Se, hipoteticamente, amanhã 8 bilhões de pessoas neste planeta, todos os 8 bilhões, acordassem com a mesma crença nas mesmas, digamos, 1000 páginas de direito internacional, se todos compartilhassem a mesma crença sobre a lei como uma crença, quase como uma crença religiosa, isso resolveria o problema. Ou a estrutura do sistema, a forma como interagimos, ainda nos impediria de chegar a uma resolução. Bem, eu daria uma resposta positiva a isso, em termos de um estudo. É apenas um estudo aleatório. Existem centenas de estudos desse tipo. Ele produziu um estudo que é muito fácil de encontrar na internet chamado hiperimperialismo. Ele contrasta a gradual militarização das relações internacionais pela OTAN com as iniciativas chinesas, através dos Amigos das Nações Unidas, através do BRICS, através da Belt and Road e outras organizações, como já mencionei. Acho que minha esperança é que a China esteja tentando incentivar esse tipo de respeito mútuo e confiança entre os povos ao redor do mundo, o que poderia gradualmente produzir um consenso estável. Which could gradually produce a stable consensus. I mean, I was at a conference of the military. Quero dizer, eu estava numa conferência das academias militares em Pequim, em setembro, onde um delegado mexicano disse que podemos olhar para a China até certo ponto. Wang Yi estava dizendo a mesma coisa na conferência de Munique sobre uma espécie de influência emocionalmente madura e estabilizadora, na qual as pessoas podem se acalmar e chegar a algum tipo de consenso. Agora, qual forma institucional isso tomaria? Não tenho objeção teórica à condição de ter um Estado mundial. Segundo Roberto Unger, o filósofo jurídico brasileiro em Harvard, ele estabeleceu quais são as condições: que haja uma relativa homogeneidade na comunidade internacional sobre valores básicos, o que filosoficamente, já que acho que somos todos muito parecidos, não há objeção teórica a esse desenvolvimento. E quando isso se desenvolver, então não haveria objeção teórica a ter um judiciário internacional de consenso que pudesse desempenhar um papel em resolver, em casos concretos, o que esse consenso geral exige em situações difíceis. Esse é um objetivo que, se conseguirmos superar a turbulência atual, e claro, o principal perigo disso é a corrida armamentista nuclear entre um pequeno número de superpotências, então podemos trabalhar para isso, na esperança de que ambos já tenhamos partido muito antes disso acontecer. Mas na esperança de que ao longo dos próximos 1000 anos, por que as coisas não podem se desenvolver radicalmente? Eles se desenvolveram radicalmente nos últimos 200 a 300 anos, à medida que o mundo se globalizou. Eu diria, olhando de forma positiva, que estamos nas dores de parto de uma possível ordem mundial, que acredito estar surgindo no leste asiático e que gradualmente espero produzirá uma influência estabilizadora na Europa e eventualmente na América. Embora não tenhamos falado muito sobre a América, acredito que há aspectos positivos nos desenvolvimentos recentes na América. Eles não são inteiramente negativos. Eu também acho. Infelizmente, estamos ficando sem tempo, porque estamos nos aproximando da hora, e tento manter isso em mente. Mas gostaria de agradecer muito, Dr. Carty. Se as pessoas quiserem ler mais de você, qual é o melhor lugar para segui-lo e acompanhar seus escritos? Bem, eu não tenho um blog, o que suponho que deveria ter. Mas eu diria que a filosofia do direito internacional, tanto as adições quanto a decadência do direito internacional, lida com os problemas que temos discutido. Para mim, a questão que tenho que enfrentar
é convencer as pessoas de que há um problema. Quero dizer, meus colegas dizem, bem, eu tenho problema. Eles brincam. Bem, CART é decadente, obviamente. CART está em crise, mas o resto de nós está bastante feliz. Então, para mim, intelectualmente, estou tentando lidar com a tarefa de convencer as pessoas de que há um problema a ser abordado. E, portanto, esses livros são mais do que suficientes. Mas eu publico muitos artigos e as pessoas podem ter minha página na web ou podem ter meu e-mail e entrar em contato. Quero dizer, estou escrevendo o tempo todo. E suponho que deveria ter todos eles em algum tipo de sou membro do academia.edu, esse índice de citação americano, entre muitos meus artigos pessoal. Pad. Okay, everybody, if you're interested in Dr. Cart. Pessoal, se vocês estiverem interessados nos trabalhos do Dr. Cart, basta pesquisá-lo no Google e vocês encontrarão muito sobre o nome dele e também muito no academia.edu. Sintam-se à vontade para entrar em contato com ele ou comigo se quiserem ler mais. Dr. Cart, eu concordo com você. Existe um problema. E minha intuição é que a maioria dos meus espectadores aqui no YouTube concordará com você. Existe um problema. Então, eu ansioso para continuar trabalhando na solução do problema e na definição do problema. Bem, obrigado por me dirigir a palavra e me permitir expressar minha opinião. Gostei muito, espero que tenha sido útil de alguma forma. Então, obrigado. Obrigado. Até a próxima vez. Tchau.